não podemos entender, aquilo que não podemos compreender. Imaginamos hoje é o início, né, de uma live, onde que tempos e tempos eu fazia, um outro fez, mas fui banido, algo não sei o que aconteceu, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Hoje é quinta-feira, cremos que Deus tem uma palavra, algo para poder tocar nem falar sobre a nossa vida. Falar, tocar sobre o nosso coração. Uma palavra que entendemos que Deus, ele é Deus sobre a nossa vida. Eu quero deixar aqui, já quero iniciar já para a palavra já, para não perder, né, tempo, para não perder, né, porque entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é real sobre a nossa vida. Ele é real naquilo que colocamos e até mesmo falamos para o Senhor. Então, acreditamos que o Senhor, ele tem as suas bênçãos para entregar sobre nós. Algo que não entendemos, também não vamos entender. O agir de Deus sobre a nossa vida. O agir de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aquilo que temos colocado nas mãos de Deus. Deus abençoe a vida de cada um que está entrando nos missionários. Meu amigo, pastor Carlos, que Deus abençoe a vida, meu querido. Estou aqui para vaso. Amém? Estou aqui para curtir. Amém? Eu quero rapidamente deixar uma palavra aqui. E vai se encontrar sobre a nossa vida em Jeremias capítulo 5, e seu versículo, perdão, Jeremias capítulo 1, versículo 5, onde que Deus, ele relata sobre essa palavra, onde Deus relata algo que somente Deus ele tem para relatar, somente Deus tem para fazer sobre nós. Então, você sabe que compartilhe, que merece ouvir a palavra, que merece ouvir de Deus aquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Então, a graça de Deus vem fluir sobre todos, fluir sobre a sua casa, fluir sobre a sua família, fluir tudo aquilo que não temos necessidade de falar para Deus. Você diz assim, mas diz, versículo 5, antes que formassem no ventre, eu falei dentro de e designei profeta às nações. Sabe o que isso quer dizer para mim, para você? Antes que Deus te formasse, antes que você se formasse entre o ventre da sua mãe, Deus, ele já tinha algo preparado para você.
mesmo sendo difícil aquilo que tem passado, mesmo que sendo difícil aquilo que tem vindo sobre você, o Senhor ele fala para Jeremias, mesmo antes de você se formar, mesmo antes de você nascer, eu já tinha te escolhido. Eu já tinha preparado algo para você. Aonde que o Senhor, ele fala para mim, para você, relata que mesmo antes de eu e você nascer, Deus já fazia uma promessa. Deus já tinha algo mencionado, até mesmo falado. Por que o Senhor vai dizer que o Senhor fala para Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e darei profeta às nações. Em outras palavras, o Senhor vai dizer, antes que te formasse dentro da sua mãe, ventre da sua mãe, eu já te escolhi como profeta para as nações. Sabe que Deus está dizendo para mim, para você, mesmo no meio da dificuldade, Deus ele tem separado aqueles que Ele quer. Mesmo na dificuldade terrena, dificuldade espiritual, porque, querendo ou não, a gente passamos por dificuldades. Querendo ou não, passamos por coisas que não entendemos, por coisas que não compreendemos. E quando a palavra de Deus relata sobre nós, também para relatar sobre essa palavra, o Senhor vai dizer na vida de Jacó, que em Isaías capítulo 43, versículo 1 em diante, o Senhor vai dizer que o Senhor chama Jacó pelo nome, e ele é do Senhor. Então o que o Senhor quer dizer para mim e para você, que o Senhor já nos conhece. O Senhor, antes de Jacó nascer, ele já era Deus. Antes de o sol raiar no dia, o Senhor já era Deus. Mas você pode dizer, profeta, o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessas duas palavras? O Senhor dizendo para mim e para você, é eu que te escolhi. É eu que tenho formado coisas sobre a sua vida. É eu que tenho dado, como eu posso dizer, direção para aquilo que você tem almejado, para aquilo que você tem falado, para aquilo que você tem colocado sobre as suas mãos. Mesmo no meio de situações, no meio de problemas que o homem e a mulher têm passado, ela tem, como posso dizer, direcionado ao Senhor. Essa palavra ela vai relatar sobre nós como quando Jeremias ele está no palácio. E quando Jeremias ele está no palácio, no seu versículo 33, o Senhor fala para Jeremias, clama a mim, que eu vou te responder. O interessante dessa palavra é que o Senhor ele fala para mim e para você, que depois de tudo que Jeremias ele faz, de tudo, como que eu posso dizer, no meu pensar, no meu entendimento, Jeremias está no palácio, ele pega e termina de limpar, como posso dizer, um salão, como posso dizer, a igreja. O Senhor manda Jeremias, o Senhor dá uma ordem para Jeremias.
E o Senhor fala, Jeremias, se você vai em tal igreja, você vai começar a limpar a igreja. Você vai começar a limpar aquele local. E você pegando e limpando aquele local, você vai entender o propósito de Deus sobre a sua vida. E quando o Senhor fala para Jeremias, né, para Jeremias fazer aquilo, Jeremias pega e ele faz. E quando Jeremias pega e faz, o Senhor, no seu versículo 33, o Senhor vai dizer para Jeremias, ei, clama a mim, que eu vou te responder. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? No meio de situações, no meio de problemas que você tem passado, o Senhor te escolheu para clamar. O Senhor te escolheu para fazer as promessas de Deus acontecer sobre a sua vida. Para as promessas de Deus ocorrer sobre o teu lar. Para as promessas de Deus vir sobre ti. Então você pode dizer, Lucas, então por que o Senhor falou para Jeremias clamar ao Senhor? Porque em meias dor, em meias, como eu posso dizer, em meias situações que temos passado, clama a Deus. Clama aquilo que o Senhor tem direcionado. Mas você pode dizer, eu não, como pode dizer, não sei o que falar. O Senhor vai dizer, não sabereis falar, mas sim chore diante de Deus, porque as tuas lágrimas, é como fosse uma oração diante do Pai. A sua oração diante do Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode falar, Lucas, eu não tenho forças nem para a mente para orar, mas ora em pensamento. Mas você pode dizer, Lucas, eu não tenho forças para ajoelhar, mas ore da maneira que você estiver. O Senhor não fala, o Senhor não fala, ore deitado, ore de pé, ore andando, não. Ore da maneira que você estiver à vontade. Ore da maneira que você se sentir bem. Porque da maneira que você se sentir bem, Deus, Ele ouvirá. Assim como o Senhor falou para o salmista Davi, no seu capítulo 40. Não, é para o profeta Isaías, perdão. O Senhor vai dizer para Isaías que o Senhor, Salmos 40, o Senhor vai dizer, esperei com paciência que o Senhor se inclinou para ouvir o meu clamor. Então o que o Senhor vai dizer sobre mim para você? Tem coisas sobre a nossa vida que nós temos que esperar. Tem coisas sobre a nossa vida que queremos algo, mas aonde que o Senhor vai dizer, espera mais um pouco. Aonde que o Senhor vai dizer para mim, para você, eu sei que está doendo, eu sei que está complicado, eu sei que está sendo demorado aquilo que está sobre você. Mas saiba de uma coisa, quem espera no Senhor alcançará milagre. Aquele que alcança milagre é aquele que sabe esperar naquilo que Deus ele tem preparado para você. E voltando aqui, e diante vai dizer, versículo 6, mas eu disse, soberano, o Senhor eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, que eu estava dizendo. Quando o Senhor falou para Jeremias, que ia levantar Jeremias para ser um profeta de nações, o Senhor falou para Jeremias, Senhor, eu não sei falar, eu não sei
pronunciar palavras para aqueles que querem ouvir, para aquele que quer, né, ouvir aquilo que o Senhor tem para transmitir de mim para aquela pessoa. É como fosse Jeremias dizendo para Deus: Deus, eu sou pequeno, não sei falar, não tenho autoridade, né, pela palavra. Eu tenho vergonha de chegar e falar. Eu sou meio tímido para poder falar aquilo que Deus ele tem falado para a pessoa. Ou até mesmo palavras de conserto. Ou até mesmo chegar a fazer como João Batista. Levanta, se arrependa, vós. Porque é chegado a hora do Senhor. Então, por que o Senhor... Então, essa foi a expressão que Jeremias falou para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu sou criança, eu sou jovem. Eu não tenho capacidade para falar aquilo que o Senhor tem transmitido para mim. Eu não tenho, como que eu posso dizer, estrutura, como que eu posso dizer, uma pessoa que é baixa alcançar algo grande, algo acima, quer dizer. É como fosse o armário estar acima, no lugar mais ou menos aqui, tipo algo acima. E você pegar um banco e subir, falar assim: Senhor, eu só alcanço se eu colocar alguma coisa para mim subir. Então é como Jeremias falar para o Senhor: a pessoa no meu lugar, porque ela é mais alta do que eu, quer dizer que ela já tem mais autoridade do que eu, ela já sabe o que falar, ela já sabe o que expressar. Mas o Senhor falou para Jeremias: eu colocarei as palavras sobre a sua vida, e tu falarás o que eu te dizer. Então, o Senhor quer dizer para mim e para você: não importa a maneira que você esteja, não importa como você se apresenta diante de Deus. Eu estou dizendo em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Em diante a palavra do Senhor vai dizer, seu versículo 7, o Senhor, porém, me disse: não digas que é muito jovem, a todos a querem que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você, o que eu estava dizendo antes. O Senhor falou para Jeremias: não fale que você não sabe falar, não fale que você é muito jovem para fazer aquilo que eu tenho ordenado a você falar. Sabe o que você quer dizer para mim e para você? Mesmo ainda Jeremias sendo jovem, Deus levantou Jeremias. Aí Jeremias falando para você: Senhor, vai na minha frente, porque eu não sei falar assim, eu colocarei sobre ti as minhas palavras. Eu colocarei sobre ti aquilo que eu tenho para mencionar sobre aquela pessoa, mencionar sobre aquela igreja, mencionar sobre aquilo que outrora muitos acham que não vai conseguir. Aonde que muitas pessoas acham que você fazer algo bonito, algo que possa alegrar pessoas, mas tem algo que vai desalegrar a Deus. Mas Lucas explica um pouquinho melhor o que Deus lhe quer falar comigo
com aquele que está. Sabe que Deus ele quer falar para mim, para você? Em meio a situações, em meio ao caos que você tem passado, é Deus dizendo, eu vou te fortalecer. Em meio à situação que você passa, em meio a tudo aquilo que você já passou, ou você está passando, Deus pega pela tua mão e te leva. E depois disso, que o Senhor falou para Jeremias sobre isso, Jeremias ele foi passando etapas e passando etapas da sua vida. O Senhor foi cumprindo tudo aquilo que o Senhor falou para Jeremias. Tudo aquilo que estava, Jeremias falando, Senhor, eu ainda sou jovem, mas é como fosse o Senhor falar, Jeremias, você é jovem, mas eu confio naquilo que eu tenho colocado sobre as suas mãos. Eu confio naquilo que outrora que muitas pessoas duvidaram, outrora muitas pessoas acharam que você não ia conseguir, você não ia suportar o vento que você estava passando. Mas aonde que o Senhor fala para Jeremias não desanimar, Jeremias capítulo 18, versículo 1 vai dizer, ei Jeremias, vai e desce a casa do oleiro, que lá eu quero falar contigo. Aonde que o Senhor ele vai dizer para Jeremias, Jeremias, desce na oração que eu quero falar contigo. Desce o teu joelho sobre o chão, que eu quero falar contigo. Sabe o que Deus ele quer falar para mim, para você? As tuas guerras espirituais, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem clamado, você só vai resolver sobre ti somente na oração. Somente o clamor que você tem falado para Deus, o Senhor ele vai te ouvir. Mesmo você sendo uma pessoa de estatura baixa, mesmo vocês falando, Senhor, eu não sei falar, o Senhor dizendo, não se preocupa que quem vai falar através de você sou eu. Quem colocará sobre ti as palavras sou eu. E quando Jeremias ele pega e desce a casa do oleiro, ele vê uma olaria, ele vê um homem trabalhando em um barro. E quando ele olha aquele homem trabalhando sobre esse barro, é onde que o Senhor lança a palavra sobre Jeremias. Jeremias capítulo 18, 6 vai dizer, assim como eu, assim como vós, és como o barro, assim é a casa de Israel. Sabe o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Antes de você sair para as nações, Deus ele tem que moldar situações sobre a nossa vida. Agora quero que Deus ele vai querer algo sobre a nossa vida agora. Do capítulo 1 ao capítulo 18, sabe o que Deus ele faz? Vamos reverter. O Senhor chama Jeremias desde o ventre da sua mãe. E o Senhor, no versículo 18, é onde que, vamos dizer, Jeremias querendo enfraquecer, Jeremias querendo desanimar no meio da situação, no meio de coisas que não podemos entender. É onde que o Senhor fala, Jeremias, vai até a casa daquele homem, daquele oleiro. Vai até lá. Porque você vai ver um homem trabalhando com barro. Você vai ver um homem formando algo sobre as mãos.
E você vai entender o que eu quero para você. Você vai entender o que Deus tem preparado para mim e para você. Não importa a situação que você está levando. Não importa o que está vindo ao teu redor. Mas saiba de uma coisa. Deus ainda tem uma promessa sobre a sua vida. Deus ainda tem uma promessa para fazer sobre mim, sobre você, sobre aquilo que temos almejado, temos falado e temos colocado na mão de Deus. Às vezes, esses dias, estava falando com a minha noiva. Ela chegou e falou para mim assim: Lucas, às vezes Deus permite a gente desanimar e depois para a gente se fortalecer novamente. É onde que entendemos que Deus permite a gente passar por um processo para poder entender que no meio daquele processo tá levantamento novamente. Então, quando Deus permite a gente sair, né, da presença do Senhor e também experimentar coisas que não convêm ao Espírito Santo do Senhor, mas é como fosse a pesca. Você está lá no mar, está lá como falam, né, na praia, no mar aberto, aonde que não dá pé, aonde que, como pode dizer, que ninguém te alcança, somente bombeiro. Mas é onde que, no meio do mar aberto, Deus ele joga um anzol e começa a puxar. É igual o peixe, como que eu posso dizer, peixe teimoso, que quanto mais puxa, mais ele se bate. Quanto mais ele puxa, mais o peixe vem se batendo. Mas sabe por que essa lógica do pescador puxar o peixe e o peixe começar a se bater? Porque até o peixe se cansar, ele vai continuar puxando e vai deixando. Ele vai deixando. Ele puxa, mas depois ele deixa. Não, vai. Você ter força para mim poder te puxar de volta assim. É Deus comigo e com você. Deus ele puxa você, mas você retrocede e volta para trás. Deus, deixa, espera aí, eu tenho uma lógica para ele. Eu tenho uma lógica para ela. Eu vou cansar ele, eu vou cansar ela. Enquanto eu estiver cansado, sem forças para vir, para puxar novamente, aí eu pego e puxo de uma vez. Aonde que eu pego e puxo? É assim que Deus fez comigo. Aonde que Deus tem feito com várias pessoas. Foi, como meu tio fala, deu uma volta. Que bom. Agora é a hora de você voltar. É a hora de você voltar a fazer o que você fazia muito tempo atrás. É a hora de você estar novamente sobre a presença de Deus. Porque outrora você fazia a vontade do inimigo, hoje em dia você está fazendo a vontade de Deus. Mas é onde que nós temos que parar e pensar. Vai ter crítica, vai ter pessoas que vai reclamar, vai ter pessoas que vai te julgar, vai ter. Mas saiba de uma coisa, da onde que Deus ele te tirou. Às vezes a gente passamos por um vale perigoso, um vale que não entendemos, é no meio do vale que Deus ele nos tem aprovado. Deus ele não tira o homem e a mulher do vale para abençoar. Mas Deus abençoa no meio do vale. Deus abençoa no meio da provação. Hoje mesmo eu peguei e postei
né? Eu tava lavando louça que eu peguei e postei uma reflexão que tá no meu WhatsApp, que fala assim, né? A vida do crente é como fosse uma louça, que quanto mais você coloca a louça ali para secar, mais apertado que vai ficando, mais pequeno o ambiente fica. Então sabe o que Deus ele quer dizer para mim, para você? Tem lugares que você tem entrado, tem lugares que Deus já falou para você sair, mas você continua a estar naquele lugar. Quanto mais coisa vai acumulando, quanto mais coisa vai aproximando, mais pequeno o ambiente fica. E sabe o que Deus quer dizer para mim, para você? Tem lugares que Deus já tirou você dali, mas às vezes você quer ficar num lugar apertado. E por que que quando a gente pegamos, lavamos a louça, depois secamos para não ficar ali? Sabe por quê? Porque se nós deixar acumular ali, ela vai crescendo, uma hora ou outra pega e cai. Então o que que Deus quer dizer para mim, para você? Deus nos tira de lugares apertados para nós não crescer ali, e no mesmo lugar que nós crescemos, nós acabar caindo. Então quando o Senhor ele fala para mim e para você, que Deus já tirou nós de lugar apertado para colocar em outro lugar, não adianta a gente querer voltar para o mesmo lugar de aperto. Aí, não adianta a gente querer voltar para o lugar que estava nos apertando. É como que eu posso dizer, em outras palavras, não adianta a gente querer voltar para a terra da humilhação. Não adianta a gente voltar para lugares que somente nos apertaram, somente foram acumulando coisas e deixando para poder crescer, para poder ver a queda. Porque se a gente pegar um prato, jogar para cima e deixar cair, ele vai se quebrar. É assim a nossa vida. No mundo espiritual, quando nós acumulamos coisas sobre a nossa vida, vai crescendo, uma hora ou outra vai pegar aí, vai acabar caindo. Aí onde que nós vamos entender? Eu caí porque estava em lugar errado e ambiente apertado. Então é como fosse Jeremias entrar na sua própria cabeça e falar: Senhor, o Senhor me escolheu. O Senhor vai dar nações sobre as minhas mãos. Vai ter lugares que não é para mim. Vai ter lugares que não é para mim colocar os meus pés. Tem lugares que é para mim, como eu posso dizer, pensar aonde que eu posso ir. Pensar aonde que eu posso colocar os meus pés. Então Deus ele tem preparado algo para nós. Deus ele tem mencionado algo para mim e para você. Mesmo na situação que nós se encontramos, Deus ele tem uma providência sobre a nossa vida. Pastora Elza, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, minha querida. Tua vida, teu esposo, tua família, teu ministério. Então, quando o Senhor fala para Jeremias, você viu aquele homem que estava modelando o barro, formando, como pode dizer, um vaso. Mas preste atenção que no período do processo que o vaso está sendo se levantado, ele pega e ele quebra. Ele pega e ele quebra. Mas o oleiro podia pegar um pedaço de barro e colocar aonde que estava quebrado e passar a mão e fingir que não está, como pode dizer, quebrou? Vamos colocar algum remédio e deixar do jeito que está.
Aí o barro ele passa por processo de aquecimento, um forno muito grande, forno quer dizer a temperatura de fogo muito grande. Mas entendemos que se aquele oleiro colocasse aquele pedaço de barro aonde que foi quebrado, será que ia suportar a temperatura do fogo? Será que ia aguentar a temperatura do ambiente ali? Além de ser um lugar fechado, fora o calor imenso que vai estar ali. Pode dizer, Lucas, eu não estou entendendo o que Deus ele quer dizer. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus, o vaso ele pode se quebrar, mas Deus ele não tampa cicatrizes. Deus ele não tampa cicatrizes. Deus, o que aquele oleiro fez? Desmanchou aquele vaso e refez conforme que era antes. Quer dizer o quê? Que hoje em dia muitas pessoas querem ser o que não é. Muitas pessoas querem estar em local que às vezes Deus já te tirou. Às vezes aquele barro aquele barro acha que tampando feridas, tampando cicatrizes vai suportar o processo, vai suportar aquilo que Deus tem preparado sobre a vida dele. Se eu dar risada aqui não é porque eu estou rindo de coisa, não, é porque Deus está falando. Então, quando o vaso se quebrou, o oleiro pega e refaz novamente aquilo que foi quebrado. Então, quando a gente se quebramos na presença do Senhor, o Senhor ele pega aí, eu não vou deixar da maneira que está quebrado e passar alguma coisa, eu vou refazer novamente para ser um vaso melhor do que antes. Então o Senhor está dizendo para mim, para você, você foi quebrado, você foi humilhado, ou até mesmo foi humilhado. O Senhor está dizendo, eu vou te quebrar, mas eu vou te fazer melhor do que você é. Rakamancho Havasiri Mandaravai. É Deus dizendo para mim, para você, quando Deus ele quebra um vaso, ele faz para o melhor. Às vezes aquele vaso que foi quebrado, ele não é suportar batalhas. Aquele vaso que foi quebrado, ele não é suportar aquilo que havia sobre a vida dele. Mas ele foi quebrado para poder refazer tudo novamente. Eu estou dizendo para mim, para você, Deus permite a gente se quebrar para fazer algo diferente lá na frente. Algo que não podemos compreender. Não podemos entender o porquê de tanta coisa ocorre sobre a nossa vida, porque são permissões de Deus. Às vezes o vaso é permitido ser quebrado para Deus poder moldar da maneira que Deus quer. Moldar da situação que Deus lhe tem permitido. Da situação que Deus lhe tem falado. E vaso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Você é um vaso escolhido por Deus. Eu não sei porque Deus me tirou de Jeremias 1 e está indo para Jeremias 18. Mas entendemos que Deus ele tem renovado vasos. Deus ele tem renovado pessoas de uma maneira que não podemos entender. Deus renova pessoas de uma forma extraordinária, de uma forma que somente Ele pode entender, somente Ele pode compreender aquilo que teu espírito faz, aquilo que
O homem não vai entender. Aquilo que a mulher não vai compreender. Mas sabemos que o Espírito de Deus se faz presente aonde que colocamos a mão. Aonde que Deus ele tem mencionado. Aonde que Deus ele tem preparado algo sobre a nossa vida. Em diante, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, ainda em Jeremias, no versículo 8, não tenhas medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, e diz o Senhor. É que eu estou lendo no meu netbook. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Quando o Senhor ordenou Jeremias falar sobre a nação, Jeremias ele temeu. Jeremias falou, Senhor, eu estou com medo. Senhor, se eu falar alguma coisa que não irá agradar ao coração deles, então melhor eu ficar no meu canto. Mas é onde que o Senhor vai dizer para Jeremias, ei, não temas. Não temas. Por que o Senhor fala para Jeremias não temer? Porque o Senhor dizendo para mim e para você, não temas em meio às situações que você tem passado. As situações que você tem vivido. Situações que você tem até mesmo mencionado, mesmo falando para o Senhor. Então, quando o Senhor ele relata sobre nós, sobre a minha vida, sobre a tua vida, para nós não temer, é nós não temer situações que nós passamos. Não temer as situações que o homem tem colocado, a mulher tem colocado. Situações que, pelo olho humano, pelos nossos olhos, vai ser algo difícil, vai ser algo que não entenderemos. Mas entendemos uma coisa, que em meio a essa situação, em meio a tudo isso que nós temos passado e falado para Deus, e Deus dizendo, vai que eu estou contigo. O Senhor falou para Jeremias, não temas, é o Senhor dizendo para Jeremias, não temas porque eu estou contigo. Ô Jeremias, você já passou por tudo que tinha que passar, não temas. E hoje em dia muitas pessoas estão temendo aquilo que Deus ele tem colocado sobre as suas mãos. Outrora a gente não temia quando a gente estava no mundo. Nós não temia o que o homem falava. Nós até mesmo queria debater de frente. Chegar e falar, não, você está errado, você faz isso, você faz aquilo. Mas para o homem nós temia. Quer dizer, para o homem nós batia de frente. Para o homem nós falava o que vinha na nossa cabeça. E por que quando Deus ele faz uma promessa sobre a nossa vida e nós temos temendo? Por que Deus ele faz uma promessa de cura, uma promessa que vai mudar a nossa vida, mas colocamos e falamos, Senhor, eu tenho medo daquilo não dar certo e no final eu me arrepender. Mas eu estou dizendo para mim e para você, não temas, porque o Senhor está contigo. Não deixe as coisas terrenas, as coisas do homem
enfraquecer aquilo que Deus ele tem preparado para você. Enfraquecer aquilo que o Senhor tem colocado sobre as minhas mãos, sobre as tuas mãos, porque entendemos que aquilo que somente Deus tem colocado, ele tem feito. Nós entendemos que em diante da palavra vai dizer, seu versículo 9, e o Senhor estendeu a mão e tocou em minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Eu estava dizendo no início, que Jeremias falou para Deus, Senhor, não sei falar, sou jovem, né? Em outras traduções, sou criança, não sei dizer, mas aonde que o Senhor fala para Jeremias, eu que colocarei palavras sobre a sua boca e você falará. Então o Senhor dizendo para mim e para você, por que nós vamos temer em meias situações sobre a nossa vida que quem coloca palavras sobre nós é o Senhor? Porque queremos, como que eu posso dizer, querer falar por conta própria, sendo que Deus já sabe o que vai falar. Sendo que Deus já sabe o que o dizer sobre mim e sobre você. Mesmo aquilo que, como eu posso dizer, aquilo que você não entenderá, mas aquilo que você sabe que Deus vai te usar ou vai usar outra pessoa para falar com você. Então, quando o Senhor fala para Jeremias, eu colocarei palavras sobre a sua boca, eu estou dizendo a Jeremias, não temos, porque quem vai falar através de você não vai ser você, vai ser eu. Será eu que falarei através de você. Então é eu que colocarei sobre você as minhas palavras. É eu que colocarei aquilo que o homem não pode falar, aquilo que a mulher não pode falar. Mas é aquilo que Deus mencionará sobre a nossa vida. O que Deus ele tem preparado. Assim como Josué falou, quando o Senhor pegou o corpo de Moisés e Josué assumiu a liderança que era para Moisés, o Senhor falou para Josué, Josué 1, versículo 9, seja forte e corajoso. Você acha que o homem que cresceu com Moisés, que viu os milagres de Deus através de Moisés. Hoje eu estou errando o nome de todo mundo. Viu os milagres de Deus através de Moisés. Você acha que não vai temer? Acho que Moisés passando tudo o que tinha que passar. Você acha que Josué não temeu? A minha irmã Gisela, não tem problema não. Deus ele é contigo sobre a sua vida, sobre a tua família. Amém? Ele temeu por quê? Porque era algo que o seu tio fazia. Algo que seu tio, fazia aquilo que Deus ele falava para Moisés. E Moisés ele vem a falecer
A liderança é passada para Josué. É onde que Josué pega e faz tudo aquilo que Moisés fazia. É onde que o Senhor faz a promessa para Josué sobre a terra prometida. É essa promessa que Deus tem para mim e para você. Eu e você, enquanto clamamos, enquanto falamos para Deus, as promessas de Deus irão acontecer sobre mim e sobre você. As promessas de Deus irão ocorrer em meias situações, em meias palavras ao contrárias, em meias coisas que não entendemos, não compreendemos, mas serão coisas que somente Deus ele vai colocar sobre você. Mas você pode falar assim que como que eu sei que as promessas de Deus irão se cumprir sobre a minha vida? Porque Deus ele usará pessoas para falar através de você. Deus ele usará pessoas para chegar até você e falar, ó, Deus está mandando dizer isso, aquilo, aquilo outro. É como uma confirmação de casamento. Como que eu sei que Deus já confirmou o meu casamento? Porque Deus já usou vasos em campanhas, em orações. Deus tem usado um amigo meu, o evangelista amigo meu, que Deus falou que aquilo que eu tenho pedido para Deus, Deus vai cumprir. Mas cremos que as promessas de Deus irão ocorrer. Então eu digo para ti, às vezes o teu casamento pode estar querendo desandar, querendo sair do alinhamento. Lembre que Deus ele fez uma promessa para você no início. Deus ele fez uma promessa de Deus colocar alguém no teu caminho para poder seguir em frente com você. Você pode dizer, mas Lucas, é uma coisa difícil, uma coisa complicada. Eu mesmo estou entendendo que Deus tem preparado para mim. Tem coisas que eu mesmo não entendo, mas eu sei que pelo caminhar da situação eu vou entendendo. É assim a nossa vida com Deus. Vai ter situações que não vamos entender, mas vamos compreender e ter, como que eu posso dizer, autoridade mental para poder entender o que Deus quer. Fugiu a palavra na minha cabeça, mas depois eu falo. Algo que maturidade espiritual. Lembrei. Porque tem coisas sobre a nossa vida que precisa ter maturidade. Tem coisas sobre a nossa vida que precisamos parar de sair de uma fase e entrar em outra fase. Mas como assim? Quando nós temos 5, 6 anos é uma fase de criança. É uma fase de brincar, é uma fase de tudo novo. É como fosse o renascimento de uma criança. Para ela é muito novo, para ela é novidade. Mas quando a gente saímos de uma fase de 5, 6 anos por aí, entramos na fase de 17 para 18 anos, é onde que as coisas começam a ser mudadas. É onde que as coisas começam a ser diferentes. Aquela fase de criancice está sendo acabado. Aquela fase de você querer tudo novo vai ser mudado. Mas quando você entra numa fase que atualmente, lembrei, a tua mentalidade começa a mudar, é onde que você vai começar a entender que não é tempo de eu ser criança, ficar brincando. Não é tempo de eu brincar com pessoas que
Agora estão caminhos diferentes, em caminhos tortuosos. Agora é uma fase de madurar, crescer. Se eu começar a falar que eu vou fazer uma dicção meio ruim, eu vou começar a falhar. Mas é uma fase de amadurecimento, de crescimento, melhor, de crescimento. Então, quando a gente saímos de uma fase de 3, 4 anos, entramos numa fase adulta, que o homem ele vira adulto depois dos 18 anos. Eu tô com 25. É onde que a responsabilidade ela chega. É onde que aquela fase de você querer fazer as coisas que você fazia, você não vai poder mais fazer. É assim no mundo espiritual. É assim na presença de Deus. Quando a gente descemos as águas, Gálatas capítulo 2, versículo 20 vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É onde que quando a gente descemos para poder descer as águas e ser uma nova criatura, é onde que a nossa mente espiritual, nossa responsabilidade espiritual começa a ser mudada. Porque quando Gálatas ela vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é onde que o Senhor está dizendo, eu vou descer as águas, eu vou voltar. Eu desço, quer dizer, eu deixo de fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus eu tenho que colocar sobre o meu coração, eu tenho que colocar sobre a minha vida. Para poder encerrar. É Deus dizendo para mim e para você, moral da palavra, tenha maturidade para fazer aquilo que Deus tem colocado sobre as suas mãos. Tenha maturidade espiritual, maturidade terrena e também, como pode dizer, tenha mentalidade. Fala para Deus mudar a tua mentalidade. Porque para Jeremias acontecer tudo na vida de Jeremias, Deus falou para Jeremias, eu vou mudar a tua mentalidade. Você vai sair de uma fase de criança, você vai entrar numa fase de adulto. É como fosse o Senhor falar para Jeremias, Jeremias, você não vai mais ser criança para depender dos outros. Mas você vai crescer para poder ser, como que eu posso dizer, você dependeu muito de pessoas quando você era criança. Agora você cresce, a tua mentalidade muda, você vai parar de depender de pessoas, mas você vai começar a passar de depender de mim. É Deus dizendo para mim, para você, pare de depender de pessoas que estão nem aí para você. E comece a depender daquele que verdadeiramente quer o teu bem. Pare de depender de homem. Pare de depender até mesmo da mulher. Mas comece a depender daquele que te chamou. Daquele que tem provido coisas sobre a sua vida. Porque quando a gente passamos a entender de quem nós temos que depender, é onde que a nossa mentalidade começa a ser mudada. É onde que a nossa mentalidade começa a passar diferente. Deus muda a mentalidade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Deus te abençoe.
a bênção mais de Deus que fique na sua bondade, até dizer que sou amanhã terá mais do que preparado. Mais da sobre a casa. Então fica mude a tua mentalidade. Mude o exercício. Porque a mentalidade não é de Deus. Que é Deus que é Deus que faz. Mude a tua mentalidade. Para saber Deus mudar. Porque certamente Deus mudará. Mentalidade de pessoas. Que fique graças a Deus. Boa vontade, Senhor. Que venha, ainda bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.